Olá, hoje eu vim falar para vocês sobre as doenças no sistema respiratório do idoso. Vou tentar ser bem breve para esse vídeo não ficar muito longo. Como já vimos em outros sistemas, no sistema cardiovascular, no sistema do trato gastrointestinal, ocorrem alterações fisiológicas. Então, no sistema respiratório também não é diferente. Há essas alterações fisiológicas, Então, são alterações que normalmente acontecem sem necessariamente anteceder de uma patologia pulmonar. Bom, a principal função do sistema respiratório é a troca gasosa, ou seja, movimentar oxigênio para dentro do corpo e remover o gás carbônico. Além dessa, o sistema respiratório também tem função imunológica, através da barreira do muco, e funções metabólicas. Então, são essas basicamente as funções do sistema respiratório. Então, na terceira idade, pode ocorrer algumas alterações nesse sistema. Quais seriam essas alterações? Então, ocorre uma diminuição da complacência da parede torácica, ou seja, um tórax não tem aquele grau de expansibilidade torácica que a gente vê nos indivíduos mais jovens. Ocorre uma diminuição da força muscular respiratória, acompanhada da perda da elasticidade. Então, o diafragma, que é um músculo extremamente importante para o processo respiratório, também pode ser afetado pela sarcopenia, então favorecendo essa diminuição da força muscular. Os bronquíolos tornam-se menos resistentes, facilitando o colapso respiratório. Há uma diminuição do número de alvéolos, diminuindo assim todas as alterações, diminui a capacidade vital desse órgão, desse sistema, desculpe. Então, decorrente dessas alterações, que o idoso apresenta um risco maior de desenvolver pneumonias ou outras doenças do sistema respiratório. Então, por isso que as vacinas contra infecções respiratórias são bem importantes para os idosos. Nesse segundo slide, a gente pode verificar algumas doenças que atingem o sistema respiratório do idoso. Então, a gente pode verificar aqui a bronquite, que seria a inflamação dos brônquios, inflamação do tubo, que leva oxigênio até os pulmões. A gente verifica também a doença pulmonar obstrutiva crônica, que seria a obstrução da passagem do ar pelos pulmões, provocada geralmente pela fumaça do cigarro ou provocada por outros compostos nocivos. Tem também a asma, que é um processo que ocorre quando os brônquios entram em contato com substâncias irritantes ou poeira, alguma substância que irrite esse sistema respiratório. Então, esses brônquios vão se contrair para evitar que a substância penetre até os alvéolos. Então, por isso que geralmente esse paciente fica com falta de ar, devido a esse fechamento dos brônquios. A pneumonia, que é uma infecção, que se instala nos pulmões, e outros transtornos pulmonares e respiratórios não específicos. Então, basicamente, são essas doenças que afetam o sistema respiratório do idoso. Então, a gente verificou que há algumas alterações que favorecem as doenças do sistema respiratório do idoso, mas também tem outros fatores que podem desencadear essas doenças do sistema respiratório. Então, a gente pode verificar como déficit imunológico, ou seja, esse idoso fica mais vulnerável, com a imunidade baixa, a poluição ocupacional e ambiental, o tabagismo, a desnutrição. Então há uma perda de massa muscular, há uma sarcopenia também no diafragma desse idoso. Então tudo isso favorece uma doença respiratória. A obesidade, porque a obesidade favorece inflamações e diminui a imunidade do corpo, e também a baixa ingestão de nutrientes e antioxidantes, que consequentemente vai diminuir a imunidade desse idoso. Os pacientes com doenças respiratórias, principalmente as obstrutivas, eles apresentam alteração na composição corporal. Geralmente é a perda de massa muscular. Então, a gente pode até verificar aqui o ciclo de perda de peso em idosos com DPOC. Então, o que seria? Há uma perda de peso, consequente a isso, os músculos respiratórios são prejudicados, certo?
consequente a esse músculo prejudicado, há um aumento do trabalho respiratório. Com esse aumento do trabalho respiratório, vai aumentar o gasto excessivo de energia. Aumentando esse gasto, vai aumentar esse gasto excessivo de energia, mas aumento da ingesta desse paciente não vai ter, porque geralmente ele vai ter uma perda de apetite. Então, é um ciclo. Perdendo o apetite, né, não comendo muito e precisando de bastante calorias, vai ocorrer a perda de peso para esse paciente. Então, a nutrição, né, vai ser de suma importância, tanto na prevenção, para prevenir que esse quadro se agrave, também no tratamento dessas doenças respiratórias. Então, a nutrição é de suma importância, tanto na prevenção, quanto no tratamento das doenças respiratórias. Então, a gente vai melhorar o estado nutricional desse paciente, vai diminuir os riscos de desnutrição, certo? Como a gente vai calcular uma dieta com nutrientes específicos, de acordo com as necessidades desse paciente. A gente vai calcular uma dieta com proteínas, vitaminas, certo? Pensando na função de modular reações imunológicas e favorecer, assim, uma melhor qualidade de vida para esse idoso, certo? Mesmo esse idoso tendo alguma doença do sistema respiratório, então a gente vai buscar favorecer a qualidade de vida, mesmo uma patologia instalada. Então a gente vai prevenir que essa patologia piore, podemos dizer assim, caso esse paciente, né, a gente venha até nós já numa fase aguda, já numa fase crítica, a gente vai tentar tratar e diminuir assim os riscos de morte, né, de mortalidade desse paciente. De acordo com as características da dieta, então o paciente com doença pulmonar, geralmente ele é hipermetabólico e hipercatabólico. Então vai ser necessário a gente considerar essas alterações no planejamento de suporte nutricional. A dieta preconizada nas doenças pulmonares é uma dieta normocalórica, normoglicídica, normolipídica e normoproteica, ou seja, de 50 a 60 de carboidrato, 25 a 30 de lipídios e 15 a 20% de proteína. Se esse idoso for desnutrido, a gente tem que pensar em ganho de peso por meio de aumento, né, de caloria de 500 a 1.000 por dia. E já se for um idoso obeso, a gente vai pensar em redução de calorias, geralmente 500 quilocalorias por dia, de acordo com o gasto energético desse paciente. Foi falado anteriormente que se o paciente estiver estável, é uma dieta normocalórica, normproteica, normoglicídica. Porém, durante as exacerbações da doença, é recomendado uma dieta hipercalórica e hiperproteica. Então, a gente vai aumentar, né, tanto essa energia como essa proteína, com o objetivo de reduzir o catabolismo e a perda nitrogenada nos períodos de estabilidade. Diminuir também a depressão nutricional. Então, por isso que vai ser recomendada uma dieta hipercalórica e hiperproteica. O valor energético a gente pode obter através da equação de Harris-Benedict, certo? E a gente vai aumentar essa energia. Então, a gente vai aumentar de 40 a 45 quilocalorias por quilo de peso e as densidades proteicas 1,5 gramas por quilocalorias por dia, certo? Então, a gente vai aumentar esses valores, mas a gente tem que ter cuidado o quê? Né? Essa alteração, essa progressão deve ser cautelosa e monitorada por parâmetros metabólicos como a glicemia e o dióxido de carbono. Porque o que ocorre? Uma oferta de carboidratos além da necessária leva à lipogênese. Então, isso pode resultar na produção de um excesso de dióxido de carbono, e pode levar também à esteatose hepática. Então, durante a lipogênese, observa um aumento no quociente respiratório. Então, portanto, mais dióxido de carbono será produzido e, consequentemente, haverá uma necessidade de aumentar a frequência respiratória
para que o pulmão consiga eliminar o excesso que gerou do dióxido de carbono. Então, isso pode ocorrer a insuficiência respiratória. Então, esse pulmão já está com dificuldade, esse sistema respiratório, né? Já tem uma certa dificuldade. Então, o aumento de dióxido de carbono pode piorar a situação, porque esse pulmão vai ter que trabalhar mais, podemos dizer assim, para eliminar este excesso de dióxido de carbono. Bom, a consistência. A consistência vai de acordo com o que o paciente, de acordo com a nossa avaliação do paciente, podemos dizer assim. Então, a gente vai analisar a dentição desse paciente, se esse paciente está conseguindo comer, qual a consistência. Então, não tem uma regra para doenças respiratórias. Então, vai ser de acordo com o que o paciente tolera e de acordo com a nossa avaliação do paciente. Como já falei, não tem regra geral, mas tem algumas orientações que se faz necessária para os pacientes com doenças respiratórias, tais como eu vou citar algumas. Descansar antes das refeições, que às vezes essa dispneia deixa o paciente muito cansado, então é importante ele descansar, estar bem descansado antes de se alimentar. Alimentar-se devagar. A gente vai verificar em caso de dificuldade de mastigar, orientar esse paciente a procurar o dentista, com dificuldade de engolir, orientar esse paciente a procurar a fono, né, a fonoaudióloga para fazer uma análise. Então, esse paciente perdeu o apetite, então por que não deixar comer o que ele gosta, certo? Porque muitas vezes é preferível que ele coma alguma coisa que ele goste do que ficar sem comer. Então, beber de 2 a 3 litros de água, certo? Evitar alimentos que formem gases, porque isso dificulta a respiração. Evitar consumir bebidas gaseificadas. Então, essas são algumas orientações que podem melhorar o quadro clínico desse paciente. Então, aqui vocês podem verificar, vai ter alguns quadros com alguns nutrientes que atuam na imunutrição na doença do sistema respiratório. Então, depois vocês podem dar uma olhada para verificar quais são os nutrientes necessários para indicar para esse paciente. Então, está bem resumidinho aqui nessa tabela, certo? E aí eu fiz aqui também um fluxograma do atendimento nutricional, um esquema de atendimento nutricional. O que seria isso? Seria etapas para realizar um atendimento nutricional. Então, primeiramente, né, é necessário fazer o quê? Uma anamnese alimentar. O que a gente vai verificar nessa anamnese? O hábito alimentar desse paciente, se ele tem alguma alergia de algum medicamento, se ele tem alguma alteração do sistema trato gastrointestinal, se ele teve alguma alteração de peso, se usa algum medicamento, usa algum suplemento, como esse paciente é ativo ou é sedentário, esse paciente tem algum problema de depressão, algum problema, né, financeiro. Então, a gente vai analisar tudo isso para fazer, né, montar um plano alimentar de acordo com a realidade desse paciente, certo? A gente vai verificar também os sinais e sintomas, né, fazer uma semiologia, verificar o funcionamento intestinal, esse paciente está funcionando bacana, verificar a pele, cabelo, a pele está ressecada, certo? E os cabelos estão quebradiços, como que está esse cabelo? Os olhos estão lubrificados, as unhas têm alguma mancha, está quebradiça. A gente vai verificar também a cavidade oral, tem ausência de peça dentária, a língua, né? Como que está a escovação da língua, a gente vai verificar. Está cheia de saburra, a gente fala, então a gente vai orientar a ter uma higienização melhor dessa língua. A gente vai verificar, esse paciente tem algum edema, está com fadiga, tem câimbras recorrentes, tem depressão, demência, insônia. Então a gente vai analisar tudo isso de acordo com os sinais e sintomas. Posterior a isso, a gente vai fazer a avaliação nutricional. Então, a incidência de desnutrição, né, em pacientes com doença pulmonar é de 25% a 40%. Então, é muito alto. Aliados isso com a terceira idade, pode aumentar, que a gente sabe que geralmente o idoso vai ser, geralmente não, né? Esse paciente tem uma grande probabilidade, né, esse paciente idoso, de ser desnutrido. E a doença respiratória aumenta essa incidência, né, de desnutrição. Então, quais são as avaliações que a gente tem que verificar? Então, durante esse atendimento, a gente tem que verificar a
a antropometria desse paciente, a gente tem que analisar a ingestão alimentar, o histórico alimentar, né? Qual é o recordatório desse paciente, o que ele está comendo, né? Qual a quantidade. E também a gente pode analisar alguns exames bioquímicos para fechar essa avaliação nutricional. Então, as medidas utilizadas na avaliação nutricional é a circunferência do braço e panturrilha, né? Que a gente sabe que a panturrilha é muito usada em idoso para verificar o nível de perda muscular, certo? A gente vai analisar também a prega cutânea, bicipital, tricipital. Se esse paciente for um paciente acamado, a gente vai fazer a altura do joelho para estimar a estatura desse paciente, certo? E se tratando de proteínas de exames bioquímicos, a gente vai ter, a gente pode analisar esses exames bioquímicos através de proteínas. Então, a gente vai ter proteínas que são de fase agudas e proteínas que são de fase aguda positiva e proteínas de fase aguda negativa. O que seria isso? Então, são proteínas que na fase aguda da doença, se essas proteínas aumentam, então são proteínas de fase aguda positiva, porque de acordo com o caso, né, um caso clínico, um quadro clínico, agudo, essas proteínas aumentam. Porém, tem outras que a gente vai verificar o parâmetro se diminuiu. Então, se há diminuição, então são proteínas de fase aguda negativa que diminuem de acordo com a doença. Então, as proteínas de fase aguda negativas são as pré-albuminas e as proteínas transportadoras do retinol. Então, a gente vai verificar, de acordo com a doença, elas vão diminuir em decorrência da doença. Já a proteína C reativa, elas aumentam, certo? E então essa proteína vai ser um fator muito importante no marcador de inflamação sistêmica aguda, porque ela vai aumentar nessa fase aguda. E a gente já avaliou esse paciente, já verificou, a gente vai montar esse plano nutricional de acordo com a realidade que a gente pode verificar com o paciente, certo? Do que ele gosta, do que ele pode, das condições financeiras. Depois de avaliar tudo isso, a gente vai montar um plano, né, um plano alimentar e também passar algumas orientações. Se esse paciente, como a gente já viu, né, quais são as orientações decorrentes para o paciente que tem doença respiratória. Então, a gente vai analisar de acordo com o que o paciente nos relatou e tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente também por meio, além da dieta, de algumas orientações que às vezes pode ser simples e pode impactar, né, na vida desse paciente, na melhora desse quadro. Então, gente, foi isso. Obrigada pela atenção.